Nesse vídeo você vai aprender o que faz os seus pães sem glúten ficarem perfeitos, para você comer aquele pão macio, fofinho, com a casquinha crocante, delicioso sempre que tiver vontade. Se você não está inscrita no canal, inscreva-se! Eu sou a Gabriela e aqui eu mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. A primeira coisa que você precisa saber para fazer os seus pães perfeitos sem glúten é que é muito importante a teoria por trás da prática. O que é isso? É muito importante que você entenda o que está naquela receita, por que está ali, por que o açúcar está na receita, por que o fermento está na receita, por que tem um mix de farinhas com essas farinhas. Então é muito importante conhecer a teoria antes da prática para você ter um conhecimento daquela receita, porque senão você vira uma replicadora de receitas. O que é isso? Hoje você faz a receita, funcionou, deu super bem, ficou maravilhosa. Semana que vem você vai repetir a mesma receita e não vai funcionar. E aí, o que o conhecimento vai te proporcionar? Vai te proporcionar entender por que você errou e, melhor, vai te ensinar a corrigir aquela receita. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento de como surgiu aquela receita, de por que cada ingrediente está ali, né, qual é a função de cada ingrediente naquela massa, você vai saber identificar o que você errou, quando você errar eventualmente, e vai saber corrigir aquela receita. Então você não perde mais receita, você não fica refém de uma única receita que você só segue o passo a passo para executar. Você vai ter autonomia, independência para corrigir as suas receitas ao seu gosto e à sua necessidade. Isso pode parecer besteira para você, mas na verdade é muito importante, tá? Porque seguir o passo a passo, à risca, seguir o modo de preparo à risca, é determinante para você acertar ou não a sua receita sem glúten. Vamos supor que você esteja fazendo um pão sem glúten. E aí você tá lá adicionando os ingredientes, não entende das funções de cada um, tá lá só replicando a receita. Só que, né, você já tem um conhecimento ali de como fazer um pão e não lê o modo de preparo, ou seja, não está seguindo à risca o que a receita está indicando. Você vai lá, pega os ingredientes, mistura do jeito que você acha e aí você coloca o quê? O sal em cima do fermento e nem se toca, né? Aí faz a sua massa, coloca para crescer, sua massa não cresce tão bem, dentro do forno ela não se desenvolve, e aí você vai ficar pensando o que foi que você fez de errado, se você seguiu exatamente as quantidades, né? Se você colocou ali todos os ingredientes pedidos, não fez substituição, só que não seguiu o passo a passo da receita. Né? É muito importante. Eu sei que você pode ter prática nos preparos com glúten, né? Mas aqui nas preparações sem glúten é diferente. A gente precisa seguir o passo a passo. É importante para você acertar as suas receitas. Por que eu tô falando isso? Porque eu errei muita receita lá no início. E eu ainda recebo muitas perguntas, muitos comentários falando, nossa, eu não consigo acertar as minhas receitas sem glúten. E aí quando eu vou investigar um pouquinho mais a fundo, eu sei que ela não tá seguindo o passo a passo. E isso é o básico funciona. A gente precisa se apegar ao básico. Não é inventar um outro tipo de fazer receita, não é seguir o que está escrito. Se está escrito daquela maneira é porque a pessoa que fez aquela receita fez daquele jeito, funcionou. Ela pode ter testado de outra maneira e não ter dado certo. Então, você que está começando, principalmente você, não ignore isso, não ignore essa etapa. Siga o básico, vai funcionar. Observe direitinho os cuidados recomendados, observe o ponto da massa, né? Conheça um pouquinho mais sobre as farinhas, isso é determinante para você acertar os seus pães e os seus bolos sem glúten. Do contrário, você vai continuar batendo cabeça. Por quê? Você vai continuar errando, vai continuar desperdiçando ingredientes, jogando dinheiro no lixo, jogando receita inteira no lixo. Porque você não tem o conhecimento básico, o conhecimento mínimo para acertar uma receita sem glúten. E mais, você não segue o que está escrito na receita. É importante, o básico funciona, então vai no básico, tá? Replica o que está ali na sua receita, entenda as farinhas, entenda os ingredientes, o passo a passo, o porquê daquela temperatura, o porquê que eu tenho que pré-aquecer o forno antes, por que eu tenho que separar os ingredientes antes de executar a receita. Foca no básico, tá? Entenda esses processos, entenda os ingredientes, que eu tenho certeza que você é capaz de fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten também. Eu me tornei capaz, minhas alunas são capazes hoje também, e eu tenho certeza que você também é. Por que não seria, né? Nós não somos tão diferentes assim. Então, você é capaz e eu acredito em você. Não desista, mas foca no básico.
vai entender um pouquinho do ingrediente, vai entender um pouquinho do passo a passo para você conseguir executar corretamente as receitas. Como que eu elaboro as minhas receitas? Eu começo pela base. Qual é a base de uma receita? As farinhas. Então, a partir das farinhas, eu já monto o meu mix, dependendo do tipo de receita que eu estou fazendo, do meu objetivo no resultado final, eu elaboro o meu mix e a partir das proporções do mix é que eu vou derivando os demais ingredientes. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho conhecimento sobre os ingredientes. Se eu não soubesse fazer, se eu não soubesse o que o açúcar faz, o que as farinhas fazem, o que a farinha de liga proporciona, o que a goma xantana faz na receita, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não seria capaz de criar as minhas próprias receitas. Então eu consigo fazer isso porque eu tenho conhecimento, eu sigo um método. E isso é de extrema importância para você conseguir fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Se você não segue um método, você não tem sucesso sempre, tá? Você vai errar a receita, não vai conseguir corrigir essa receita porque você não sabe as bases, você não sabe os fundamentos. Então foca no método. Pega o método, replica esse método. Por quê? Porque se você replica, se você pratica, você entende mais. Cada vez que você vai fazer uma receita, você vai pensando, o açúcar tá aqui para isso. Então legal, então ele vai dar maciez, vai dar umidade nessa receita. Não, o açúcar tá aqui no pão para ajudar na fermentação, então ele vai ajudar a fermentar esse pão. Então conforme você vai reforçando isso, né, você vai fixando isso na sua mente, isso se torna automático. Foco no método. O simples funciona, então se dedique que vai dar certo. E para te ajudar ainda mais, amanhã eu vou falar sobre um ingrediente simples, mas que ajuda muito no preparo dos pães perfeitos sem glúten. Mas para isso você precisa estar inscrita no canal, então inscreva-se no botão que está aqui abaixo para que você receba as notificações do vídeo que eu vou publicar amanhã e também para você fazer parte dessa família. Se inscreveu? Então vamos lá! Eu sei que você já deve ter feito várias receitas, seguindo diferentes jeitos de preparo, né? Diferentes ordens de adição de ingredientes, mas o que eu quero que você saiba é que as receitas sem glúten, elas requerem cuidados para que fiquem perfeitas. Então faça o que está indicado. Siga os ingredientes, siga as quantidades, siga o modo de preparo à risca que vai dar certo. Se inscreva no canal agora. Eu sou Gabriela, pães e bolos perfeitos sem glúten existem e eu te ensino a fazê-los. E já me segue lá no Instagram, @GabrielaGregolin. Um beijo!